fazer tudo isso, tudo sozinho. O fato é que, sem a ajuda de muitas pessoas, esses projetos não teriam acontecido. Mestre do metal. Meu amigo Tom e eu já fizemos muitos projetos juntos. E sempre que preciso de ajuda, ele tá na minha lista. Não tô reconhecendo essa carroceria. É de um Dodge? Não, é estilo internacional. Ah, nossa. Dessa vez foi um pouco diferente. O Tom me levou pra casa do seu amigo Hot Rod Bob para um projeto dele. Eita, o que houve aqui atrás? Era pra ter uma janela aqui. Eu tô vendo. Sim, mas parecia que tinha sofrido um acidente. Tinha um amassado enorme e a lataria estava ondulada, então não tinha como deixar. Com certeza é bem único por ser um international, é claro. Mas tem alguma história por trás. É herança de família. Aí é que tá, eu sempre quis um internacional e quando eu tava procurando um projeto Hot Rod, eu tava indeciso entre o Chevy e Ford, e acabei ficando com o International. Fiz um acordo com o meu vizinho para ter esse International. Mas quando chegamos em casa e Bob e eu demos uma olhada, logo notamos como ele estava detonado e parado há um tempão. Começamos com a cabine e até que ficou bem estilosa, mas depois desistimos. Sei que não é a coisa mais linda do mundo, mas eu vejo potencial. Tomara que o Ian veja potencial também. Dá pra ver que o Tom tem muita paixão, principalmente por esse veículo, mas ele tem grandes problemas. Atenção à aula. Tem muitas coisas erradas com essa traseira. Aqui, dá pra ver que tem uma barriga. E é muita coisa. E desse lado, é o contrário. O efeito de montanha-russa. Se eu fosse seguir essa linha com a chapa de metal, seria nessa direção, bem diferente de como tá. Eu não sei se o Tom percebeu como essa caminhonete está detonada. A boa notícia é que eu tenho um plano. Mas a notícia não tão boa é que, em vez de só trocar a lata e consertar a janela, vamos ter que reformar o terço traseiro da caminhonete. Isso tem vários impactos. Em vez de só botar uma janela, vamos consertar toda a traseira. Vai ficar bem melhor. Vamos refazer essa porcaria e deixar bem legal. Nunca é tarde demais para cortar. E essa é a ideia aqui, tá entendendo? Quando começo a exercer minha influência, tenho poderes hipnotizantes. Quantos dedos tem aqui? Eu vou pra lá, vou pra cá. Vamos lá. 5 cortes. Você tá no corredor. Vira à direita, vira à direita. O Tom é um cara sentimental. Ele e eu já trabalhamos em uns projetos onde ele não era tão apegado, mas quando aquele sentimento bate, as coisas ficam bem complicadas. Quando você está lidando com a joia de alguém, a paixão, a última coisa que ela quer ver é você chegar assim com uma faca. Ele pensa que vai ser como nos velhos tempos, mas agora é bem diferente. Agora é guerra. É que nem no dentista, fica tranquilo. Ai, cara, é bem difícil de olhar. Se eu tava esperando que ele cortasse toda a traseira, não. Quando acertamos aquela parte traseira, eu sabia que a janela também tinha uns problemas. Olha essa curva aqui. E olha essa. Me diz se não parece que o formato tá diferente. Uns 23 centímetros, quase 24 aqui. E desse lado tem 25. Esse é o problema. Tá torto. Tô torcendo pro Ian tirar uns truques da cartola pra contornar a situação. A boa notícia é que dá pra arrumar isso. Eu tenho um plano. Tem um plano? Tem. Vamos apelar pro medieval. Tá. Será que é um dos truques do Ian? Eu não sei, mas parece que ele tá fazendo um churrasco. Essa ideia não tá me cheirando bem. Ficou bem grosseiro. Tem certeza que isso vai dar certo? Como assim? Cara, você assou a minha janela. Estamos lidando com um formato bem único. Então, o próximo passo é fazer tipo um apoio para martelar e modelar o metal. Tá vermelho ou não tá? É, tá vermelho. Tim! Eu acho que é quase isso. A ideia é que quando você tá longe da sua oficina, às vezes tem que improvisar. Tá vendo algum amassado? É, cara, já era. Sumiu. Cara, foi um jeito bem não ortodoxo de lidar com as coisas.
Mas funcionou. O Ian conseguiu endireitar o quadro da janela. Nossa, cara, você conseguiu. Olha só. Prontinho. Fiquei muito animado com o resultado que conseguimos, porque foi um projeto bem difícil. No final, deu tudo certo. O Tom conseguiu o que queria. A maior satisfação para mim é poder ajudar um irmão. Curtir com os amigos e andar na estrada de chão, é disso que eu tô falando. É uma diversão saudável. Não tem como falar dos meus amigos sem mencionar o Victor. Parece que trabalhamos juntos desde sempre. E durante todo esse tempo, ele tenta fazer eu me superar. Depois de construir um monte de carros personalizados, ele teve a ideia maluca de ir para outra direção. Esse é o espírito, cara. É isso que você devia passar a vida toda construindo. Mas, obviamente, não foi tão simples. Chegou o cara dos carros esportivos. É tão bom dirigir essa coisa. É bom de verdade. Tá dizendo que vamos fazer esse em vez daquele? Não. Então você trouxe 2 carros e não quer nenhum dos 2. Vamos tentar fazer alguma coisa que você não queira. Não quero um Porsche e não quero um Volkswagen Sterling. Eu vejo potencial em ambos. Tem coisas boas e ruins em cada um deles. É que eu achei que íamos construir um carro a partir de uma lata velha e você me aparece com essa máquina. Eu tô meio confuso. Tá bom, eu também tô confuso, mas nosso objetivo é botar esse carro nesse carro e desmontar esse carro para construir um super carro que ainda não existe. O que eu entendi e comecei a fazer foi cortar toda a carroceria do Porsche, salvar só o teto do Sterling e esculpir uma carroceria nova, inteira, que conseguimos fazer com um molde de fibra de vidro. Esse é um exemplo perfeito de como é se aventurar nas loucuras do Victor. Temos que fazer um escape bem maluco, não é? Eu estava pensando num negócio gigantesco aqui no meio. 3 ou 4 canos de escape saindo de trás. Aí eu tive um sonho, sabe? A minha ideia inicial na minha cabeça era que quem visse esse carro enorme passando pensasse: que droga é essa? E o que iam ver era um grande cano com rabo de peixe, tipo uma bomba. Todos os supercarros têm um rabo de peixe embaixo, mas adivinha só, eu quero rabo de peixe em cima e nas laterais. Tá. Quase como uma hélice de barco, mas não, mais reta. Tá bom. Se você ainda não percebeu, o Victor gosta de ter ideias malucas e ver no que dá. Vamos fazer uma maquete de papelão para chegar num conceito. Vamos nessa. Vai ser desse ou desse diâmetro? Assim é bem grande. Sim, eu quero bem grande, lembra? Enorme. Vamos colar no carro para ver como ficam as proporções. Certo, vamos lá. Dá uma olhada de longe. Um escape de 5 polegadas é bem substancial. Pensei no rabo de peixe ali, ali e ali, mas só preciso em cima, embaixo e nas laterais. Também vou querer embaixo. É exatamente assim. Tá bom, é isso aí. Mesmo sendo bem livre, é meu jeito preferido de trabalhar. É só simular, se afastar, dar uma olhada e ajustar o que for preciso. E eu tô me sentindo numa aula de artes. Reprovei em artes na escola. Quer saber? Olhando agora, talvez só 2 canos. Vamos ver. Se afasta e me diz o que acha. Eu prefiro 3. Os fiscais da oficina também vieram ver e vão ter a palavra final. Cara, o que achou? Gostou? Certo, então agora tá gostou. decidido, vão ser 3. Então são 3. 3 é o número. E acho que vai ficar bom. Os fiscais da oficina decidiram, então é hora de continuar. Eu fiz o escapamento de alumínio com umas modificações na simulação de fita e ajustei no carro. Olha só, ficou muito maneiro. Foi só uma parte do projeto. A parte da frente teve seus próprios desafios. Trabalhar num carro esportivo com o Victor foi uma aventura e as ideias dele continuavam fervilhando. Escuta aqui, sabe o Super Bowl, né? Sei. Comprei uma TV nova. Quando falei pro Victor que podíamos incorporar qualquer coisa no design do carro, ele levou a sério. Acho que ele tá tentando ultrapassar os limites. Essa é a grade do carro, literalmente. Dá uma olhada. Quando eu vi isso aqui, achei perfeito. Olha só, a grade já tá aqui.
Ele chegou com uma pilha de isopores. Ele disse que comprou uma televisão de tela enorme pro jogão de domingo. Seja lá o que for, e tá olhando para aqueles pedaços de isopor e vendo uma grade pro supercarro dele. Ele estava olhando para aquilo e coçando a cabeça como se me achasse um maluco. Você tá fora de controle, tá querendo usar tudo. Primeiro foi o isopor, vai trazer o que agora? A pia da cozinha? O que você acha? Conforme o Victor foi me convencendo, fui aceitando a ideia. É claro que tem um visual interessante. Dá pra juntar os isopores, formando um tipo de grade em formato de V. É fácil de moldar o isopor. Beleza, acho que podemos trabalhar com isso. Agora eu tô te entendendo. Olha essa abertura que tem aqui. O meu trabalho é dar o conceito básico. E a ideia, o trabalho do Ian é fazer dar certo e ficar legal. Porque tem coisa que eu invento que pode ser, sei lá, meio excêntrica, para dizer o mínimo. Já viu isopor de TV num carro esportivo? O fiscal tem ressalvas, mas senti que estávamos no rumo certo e só tinha um jeito de saber. Sempre penso em como vamos finalizar todo o projeto. Se eu construir a grade frontal de alumínio, ela vai combinar com o escape de rabo de peixe que criei. Então eu acho que o alumínio vai ser o elemento-chave nesse projeto. O trabalho com metal é uma área que domino, e fazer isso é mais parecido com fazer joias do que com fabricar uma carroceria. É uma boa mudança de rumos. Para finalizar, se quiser dá para polir. Seria o próximo passo, mas eu consegui deixar o V bem definido enquanto fazia. Olha só para isso. Quando terminei a grade, deu para ver como as ideias do Victor se traduziram numa peça acabada. Esse é um projeto que eu nunca teria realizado sozinho, então ter o Victor me guiando foi muito positivo. Eu não sabia como o carro ia ficar. Olhando a quantidade de trabalho no design e esforço da parte do Ian, ele realmente merece o que conquistou. É uma tarefa que poucas pessoas iam conseguir realizar. Isso. E ele conseguiu. Esse projeto elevou bastante o nível, mas conhecendo o Victor, ele deve pensar que ficou aqui. Então, quem sabe o que ele está preparando para a próxima. Foi um grande salto e ele está sempre querendo evoluir. Eu tenho a minha própria lista de desejos e com todos os projetos que eu já fiz até agora, aos poucos ela está diminuindo. Esse bug de praia foi uma coisa que eu sempre quis fazer. Talvez seja por isso que eu seja tão fascinado. É uma coisa que eu nunca vi, existiu antes de mim. Encontrei um cara com o carro perfeito para minha próxima ideia maluca. O Victor não estava interessado no aspecto mecânico desse carro, então eu coloquei ele para funcionar e fiz um test drive. Conheço Volkswagens e não são muito rápidos, e esse carro tem alguma coisa diferente. Eu não sei se o motor foi refeito, mas esse carro se saiu muito bem. Sabia que era um corredor e usei o chassi todo. É o Victor quem costuma vir com as ideias malucas, mas dessa vez os papéis se inverteram. Eu tô sempre de olho nas suas tralhas. E esse tesouro de fibra de vidro me deu uma ideia. O Victor é um homem de muitas facetas. E uma dessas facetas são esses montes com muitos tesouros. Ele tinha essa carroceria modelo T. Só imagina. O Sterling, o velho chassi do Sterling, Sim. vai virar um hot rod. Do glorioso projeto de teto aberto, foi para um bug estilo hot rod com carroceria modelo T. Quando apresento uma ideia para o Victor, ele fica empolgado e diz que podemos fazer qualquer coisa. Mas dessa vez ele tá hesitante. Tô vendo aquele movimento dele de um lado para o outro. Você acabou de terminar o supercarro e agora já vai fazer um bug de praia com isso, seja lá como se chama? Essa carroceria T é exatamente o que eu preciso. Vai em frente, cara. De qualquer jeito eu ia jogar isso fora. Nem vai querer ajuda para carregar? Não, era o que eu tava falando, é ultra leve, é perfeita. Procurei no meu estoque de peças e achei bastante coisa. Só o que eu queria era que tivesse a aparência e o estilo de antigamente. Um bug de areia vintage. Barra da roda modelo A e componentes. Mola dianteira modelo A, cubos modelo A e os eixos.
Sente cheiro? É bem antigo, não acha? Não tá interessado. Sabe, os bugs de areia não têm o reconhecimento que merecem. Olha só. Tá no time do Victor. Acho que tá difícil de convencer as pessoas sobre esse projeto. É o que parece. Você devia ser solidário, cara. É pra isso que servem os amigos. Ele tá me dando um gelo. Já que ele seria usado exclusivamente na areia, eu quis fazer uma suspensão traseira articulada. Uma coisa que parecesse bem rudimentar, feita à mão, que podia ter sido feita antigamente e que funcionasse. A ideia aqui é que tem Jeep que faz isso o tempo todo. Você tem articulação na suspensão, mas as rodas de trás ainda estão paradas. Quando simulei a suspensão, ficou bem old school. Então eu queria fazer um trabalho com a tinta que fosse mais sério, mas também espetacular. O dilema do sério e do espetacular. É um equilíbrio delicado. Depois que terminei, levei ele para um evento de bugs vintage em Pismo Beach. E ele andou muito bem. Ele estava lá andando nas dunas, não para ganhar corridas. Ele não é um veículo com o melhor dos desempenhos, mas com certeza é ótimo de dirigir. Outro sonho de infância arriscado da lista. Conheci o Court e mostrei para ele o que tinha feito. Vi o carro dele há alguns anos e fiquei tão inspirado que foi a base para eu criar esse bug de praia nesse estilo. Você fez um trabalho fantástico. Essa carroceria deixou ele único. Ele tem essa vibe retrô incomparável com esse estilo hot rod que você fez. Agora me fala um pouco dessa tinta aqui, porque parece que, de cara assim, parece que esteve na areia. Isso, né? Essa era a ideia. O Court ficou surpreso com a pintura. Eu tinha uma ideia de como queria que ficasse, mas ele chegou sem saber de nada e disse que parecia com o brilho das areias de uma praia. É um branco brilhoso e usei um detalhe dourado, então quando você olha, parece areia de praia. Parece, com certeza. Court me apresentou Bruce Myers, o criador do icônico Myers-Manx Dune Buggy. Nós começamos a conversar e ele estava com o mesmo sentimento que eu e gostou demais do bug que eu construí. Na minha opinião, é isso que vale. Tô pronto para construir outra coisa e voltar para as dunas de areia. Meu amigo Bill é o cara das caminhonetes e sempre tem algum projeto em andamento. Estou tentando vender isso, mas ainda não tive sorte. Eu gosto demais dele, mas ninguém mais parece achá-lo muito legal. Essa caminhonete precisava de um grande upgrade no visual. O Bill não queria gastar muito dinheiro, então tivemos que ser criativos. Você tem muito potencial aqui. Tem coisas para todo lado. Eu acho que nós podemos usar muito material daqui. É uma boa. Vamos fazer uma limpa, sua esposa vai ficar feliz. Com certeza. E você vai ter um veículo a menos na garagem. Vai Isso ser eu ótimo. garanto. Eu comecei a procurar, e um traço singular do Bill é que ele tem coisas. Todo mundo tem coisas, mas ele tem coisas raras. Nada melhor que começar um projeto com uma caça ao tesouro. Quando juntei todas essas coisas, eu já sabia mais ou menos em que eu ia usar elas. Com o Ian é diferente. Nem pergunto o que ele vai fazer. Não quero nem saber disso. Só quero assistir. Ah, tem umas placas de metal aqui. E um belo de um ninho de rato, olha só. É como um diamante bruto. Eu me lembro dessa coisa, é do mesmo ano da caminhonete que estamos fazendo, né? É. Tem um negócio ali, mas pelo menos é um para-choque. Podemos usar ele se precisar. O que temos aqui? Quer um Green Line de 6 cilindros? Com... Parece uma versão rara que veio de fábrica. Olha só. Eu já vi esse monte e sei que tem umas coisas boas aí. Tô interessado principalmente nessas barras longas. Todo projeto precisa de uma estrutura e isso aqui é metal resistente. Se você não se opuser, eu posso usar. Tudo que tem aqui está disponível. Peguei umas coisas e voltei para a oficina para ver o que conseguia montar. Tirei o para-choque da outra caminhonete e também consegui um metal enferrujado. Foi tudo que achei. Essa grade dianteira, assim como a traseira, é um exagero. Eu ia gostar muito mais se tivesse um estilo International, em vez desse para-choque raivoso, enorme. Cuidado com a tinta. A altura dessa barra naquela caminhonete era bem aqui. O que é legal e faz sentido, mas eu ia gostar de vê-la mais baixa. A ideia é fazer a caminhonete parecer rebaixada. Esse para-choque podia dar certo com umas mudanças, mas gosto de explorar outras opções.
Vou tentar fazer uma coisa mais personalizada. E se eu pegar isso e virar assim? Não é só botar uma barra na frente da caminhonete e chamar de para-choque. Qual é? Eu não vou parar por aqui. Vai fazer um ângulo desse jeito. É um processo de tentativa e erro. É só cortar e dobrar até o ângulo ficar certo. Pra mim tá ótimo. É exatamente o que eu precisava. É sutil, mas funciona. É só botar as tampas para dar um bom acabamento. Mas até agora tá conservador. É um para-choque bem simples. Fui até o Bill novamente para ver o que eu encontrava para a parte de trás. Não, olha aquilo. O que são aqueles tubos? Carrinhos de compras. É um É depósito. claro, você tem. Tá bom, entendi. Você botou aqui. É. Mas olha só, o comprimento e a curva são do tamanho de uma caçamba, né? O Ian é o mestre do metal e um artista e procura por formas. Mas carrinhos de supermercado? Esse é o lado bom do Bill. Mesmo sem saber exatamente o que eu queria fazer com aquela estrutura, ele é mente aberta. Muitos clientes não ficam tão empolgados com as minhas ideias grandiosas. Esse caminhão é pesado, então eu pedi uma mãozinha para o meu amigo Dominic. É a estrutura de um carrinho de compras. Como vai usar num caminhão desses? Ele não ficou tão convencido como o Bill. É a parte de trás da cabine. Cadê a parte de trás do chassi? Ah, ficou perfeito. Beleza. Tem um método por trás da loucura. Tá bom. Tive que explicar bastante para ele entender a minha visão gloriosa do carrinho de compras. Esse arredondado fica muito bom com o formato do caminhão. Vamos pegar aquela barra quadrada e fazer um reforço para todas as guarnições, da frente até atrás. Que nem o para-choque dianteiro. É, acho que é só para cobrir isso aqui. Terminamos as laterais e botamos uma porta traseira. Depois eu fui mostrar o caminhão pro Bill. O O-Red estava renovado. Esse projeto é um pouco diferente do outro porque eu não sabia o que tinha que fazer aqui. Seria muito mais fácil sair dos trilhos, como costumo fazer, mas por sorte tudo ficou sob controle. Levei ele para casa do Bill e se tem uma coisa que ele ama, são caminhões estilo International. Nossa, Ian, você chegou. Dei uma mudada. Oh, Tá bem diferente de como você tinha visto. oh. É outro milagre. Ou Red, à sua disposição. Eu vi o Ian chegando com aquela coisa e minha primeira reação foi: agora tá legal. O para-choque, minha nossa. O parasol pequeno, a tampa traseira, deu um ar novo para a traseira dele. E a postura, ele rebaixou a frente, a coisa toda ficou boa. É isso aí, Ian. Você conseguiu. Da pilha de sucata, de volta para a estrada. Outra transformação de sucesso. Eu adoro me aventurar no desconhecido. E foi isso que fiz quando o meu amigo Ken me ligou. Só o que sabia é que ele é um fanático por trens. É voluntário nesse museu e precisava de ajuda. O que você acha? É a clássica e icônica picape da Ford, do modelo AA, aquelas maiores. Porque ela tá no museu de trem, eu não sei dizer. Tem que virar um trem, um caminhão ferroviário. Queremos botar ele nos trilhos. Vai ser demais. Sempre procuro novos desafios, mas nunca construí um caminhão ferroviário. É uma tarefa e tanto. Para botar esse caminhão nos trilhos, é claro que não dá para usar aquele eixo ali. Então, vou ter que fazer que nem nos carros de corrida. É. Vamos cortar a parte de trás do chassi. Vamos fazer a mesma coisa. É como se fosse um carro. Vamos estreitar os trilhos do quadro e fazer uma boa cirurgia no eixo. Fiquei muito feliz por ele não ter fugido. Ele não fez isso. Não sabíamos o que ele ia dizer quando mostrássemos aquilo, porque ele não estava nada preparado. Ele se interessou e eu fiquei muito feliz em ver isso. Já que eu não sabia nada sobre esse tipo de construção, eu voltei para minha base. Eu estreitei a traseira do caminhão, reforcei e coloquei de volta. Enquanto isso, o Ken desenterrou uma foto que mostrava o conceito que eles queriam seguir nesse projeto. Isso é do State Railroad Museum. É isso aqui. Não é Nossa, legal? É muito maneiro. E você já fez. Nossa, olha que loucura. Você já fez isso? Essa parte é fácil. Ao recriar esse caminhão ferroviário, o maior desafio foi a parte estética desse limpa-trilhos dianteiro.
O Ken disse que o museu tinha um estoque enorme de peças, então eu fui lá para encontrar as coisas e fazer acontecer. Não tem que só ter a aparência certa, também tem que funcionar. Tem que parecer antigo e forte. É preciso um olho treinado para achar o que você precisa. Vou pegar uma dessas barras menores. É que nem comprar calçados. Qual estilo fica melhor? Qual estilo se encaixa? Isso é exatamente o que está na foto. É bom para os esticadores, esse diâmetro. Isso é que eu chamo de passeio de sucesso. Tenho que fazer esse limpa-trilhos, limpar os trilhos. A tela está aqui. Claro que de acordo com a foto, essas coisas não são retas, são projetadas para frente, no formato de V, para limpar os trilhos. Então, isso aqui vai virar aquilo. O primeiro passo é acender a tocha de soldagem. É uma barra bem quente. É só botar aqui e dobrar. É um trabalho de metal à moda antiga. Precisa de fogo para dobrar o metal. É disso que eu tô falando. Sou o mestre ferreiro. Os limpa-trilhos estão tomando forma. Vai ser o melhor limpa-trilhos que eu já fiz. Tive mais uma ideia que vai convencer. Isso tá ficando muito bom, do jeito como era feito antigamente. No final, o Ken e a equipe conseguiram o que queriam. A grande lição para mim foi a paixão, a camaradagem. Teve muita gente contribuindo. Todo mundo fez acontecer. Um pouco de diversão, de construção, muito aprendizado. E no final tivemos um projeto muito legal. Outro dos meus colaboradores de longa data é o Johnny Jalop. Ele é um visionário da Marvel. Ele desenha muitos cartoons que funcionam exatamente como o meu cérebro. Quando penso numa coisa, é em proporções de cartoon. Esse era meu real interesse nele. Ele coloca no papel. Eu tava louco para fazer outro carro de exposição bem doido, então liguei para ele e apresentei a ideia. Tá bom. Caramba. Você não dá nada, mas não é o que parece. É que nem os carros do Ed Roth. Se você olhar para qualquer um, são todos estruturas de fibra de vidro com pneus. Sei. Aqui é a mesma coisa. Com umas coisas legais. Coisas legais. Um dos meus heróis na construção de carros é, sem dúvidas, o Ed Roth. Os carros dele são feitos principalmente de fibra de vidro. Mesmo sendo carros, são esculturas por si só. E usei isso como uma espécie de farol, ou uma desculpa pro que eu faço. As cores, os desenhos. Isso. A postura, sim, as rodas. Vou precisar. A vantagem da fibra de vidro nessa situação é que vamos montar um modelo bem rápido. Se não gostarmos, é mole de mudar. Tô pronto para isso. Eu vou pegar as minhas coisas, fazer uns rabiscos e começamos daí. O talento do Johnny é pegar tudo isso, esse potencial que está sendo discutido, e colocar no papel. A parte ruim é que eu faço um monte de desenhos para aquecer, mas logo entro no clima e começo a desenhar loucamente, e aí a coisa rola. Essa parte às vezes é meio desafiadora. Eu relaxo, vou desenhando e tento inventar uma coisa bem maluca. Muito fraco. Dei um tempo pro Johnny fazer o trabalho. Ele não precisa que eu fique espiando por cima do ombro que nem um gerente. Uma das coisas que o Ian deixou bem claro sobre esse projeto em particular é que vai ser de fibra de vidro. É uma homenagem ao poderoso chefão da customização, o Ed Roth. Concentração. Que tal uma van? Quase isso, mas vai ser... Ainda vai ser um utilitário, mas com um painel Legal. de caminhão. E quero um E tempo. a vigia. E a vigia. Tá bom. A reunião da diretoria aqui. É, vem pra cá. Vem aqui. Vem, dá O uma que olhada. você acha? Ah, ele tá com medo que você use o prato de comida dele de novo. Pode ter uma casa de cachorro. Vai ter uma casa de cachorro. É a sua casa. E tem um lugar pra você também. Tá bom. Ganhamos sinal verde para esse projeto. A primeira etapa é sempre uma busca por peças, para encontrar o material certo para começar o projeto. Essa é a casa anos 40 do meu amigo Bill. Tem muitos tesouros aqui, mas não viemos pela rancheira, viemos pela capota. Que é bem única, tá vendo? É tipo uma capota de picape, mas para uma rancheira pequena. E tá num estado pior do que eu pensava. Por favor, só me diz que você não tá pensando em usar esse negócio.
Mas pela proporção do bug, talvez dê certo. Acho que isso vai exigir bastante do seu talento, cara. Sabe o que meu amigo Victor disse? Que eu pego lixo e transformo em diamante. Então, você tem um lixão aí pra começar. Mas eu concordo. Eu já vi você fazer loucuras com coisas piores. Bill e eu temos a mesma visão sobre reciclagem. Eu sempre preciso de peças e ele sempre precisa se livrar do lixo. Temos um bom relacionamento. A gente está fazendo um projeto de bug mais ou menos com essa linha de carroceria aqui. E vai ser um projeto sedã, como o rancheiro que fiz para você. Sei. Eu tava olhando essa capota. Eu tenho outra. Ah, você tem duas e não jogou fora? Exato. Podemos Legal. negociar. Eu falei que ele era maneiro. A segunda capota que o Bill mostrou pra gente era muito melhor. E aqui está ela. Ah, nossa, olha só. Tá inteirinha. Tem só isso. Caramba. Ela é a capota perfeita. O Ian ficou empolgado. E eu não vi motivos pra isso. Eu não vi nada demais. É perfeita, exatamente como no seu desenho, cara. Olha esses detalhes aqui. Tô vendo. Todos aqueles relevos que falamos que tinha que fazer, como a espuma do paralama, estão aqui, é perfeito. É. Esse é outro pedaço de lixo perfeito para transformar num carro de exposição. Vai ser incrível. Vendido pro careca. Independente dos planos do Ian, ou qualquer que seja o projeto, o Bill tá super animado. É melhor dar o fora daqui. O Bill tem muitos carros e adora falar deles para as visitas. Tem esse, em particular, que tem tudo a ver com o nosso projeto. Esse aqui é um Falcon Sedan Delivery. E tem a mesma linha de teto que estamos fazendo no nosso projeto. Quando eu não tava junto, o Ian cortou esse carro ao meio, bem no meio. Simplesmente dividimos o carro ao meio, de ponta a ponta. Alargamos 20 centímetros e botamos um chassi totalmente moderno. Como pode ver com aquela capota, é o mesmo visual. É basicamente esse estilo de veículo, com esses paralamas de fibra de vidro, animais e todo o resto. Mal posso esperar para voltar para a oficina e mostrar para o Johnny como essa capota vai se transformar num Penny Wagon. Não sei Vem não, cá. cara. Dá uma olhada daqui pro teto. Ficou igualzinho no desenho. É claro que ainda tá largo, mas vamos fazer que nem com a rancheira, cortar bem no meio. Sei lá, parece que vai dar um trabalhão cortar essa coisa, não vai? Tem tantas peças. É matemática pura. Deixa eu te explicar bem rapidinho. Tá vendo o visor aqui? Vou cortar fora e já era. A parte de baixo já era. Isso, virado pra frente, cortado bem no meio e diminuído. Beleza. Parece mesmo bem simples É? de fazer. Eu vou dar forma pra essa coisa e simular no carro. Se liga nisso. E de repente as linhas da frente onde ele cortou e a parte de trás começaram a fazer sentido. É o meu trabalho. O rei da estrada. Agora eu tô vendo direitinho. Com a simulação feita, ele se convenceu. Agora só faltava a gente se divertir e fazer a coisa acontecer. Esse carro de cartoon foi feito de fibra de vidro. Então, depois que eu montei tudo certinho, eu tive um probleminha. Com tantas curvas ao longo do carro, o painel acabou ficando muito plano, bem utilitário. E isso me fez pensar. Tá pouco esculpido. Muito padrão. Preciso dar uma melhorada. Sei que pensou que tínhamos acabado com aquele Sterling, mas ainda tinha uma peça que eu não podia jogar fora. A única coisa que eu quero desse negócio é essa cobertura. Desde o começo, achei o painel arrasador. Meu desafio é fazer esse painel de fibra de vidro dos anos 70 caber naquele carro. Olha só isso. 2 blocos flutuantes incríveis e um painel impressionante. A base do meu projeto sempre foram peças achadas, então a próxima etapa segue a mesma linha. Acho que todo mundo concorda que é uma unidade bem bonita, mas como vou entrar ali? Como disse um grande homem, não tá nem perto de caber. Então, só me resta cortar. Lá vou eu. Aham. Como dá pra ver, com umas peças menores cortadas, o painel do Sterling se encaixou perfeitamente. Viram? Depois que botei o painel, o Johnny voltou.
Dessa vez com um desenho todo colorido. Vamos às primeiras impressões. Amei esse painel branco vindo para essa ponta aqui. Certo. Então, que tal se o branco seguisse, desse a volta e se encaixasse? Não precisa seguir essa linha, mas vem para cima e temos duas pontas projetadas para frente. O Ian já começou a ver um monte de linhas que eu não conseguia ver. Ele começou a colar uma fita adesiva pelo carro e logo aquele formato pontudo que ele falou começou a aparecer. É o processo inicial. Acho que não tem como a gente não conseguir. Menos é mais. E vamos pintar fora das linhas. Então você ganha pontos extras. Sempre busco o melhor no que eu estiver trabalhando. Oportunidades criativas estão sempre logo ali. Você só precisa acertar a mão e as coisas começam a sair. Que tal fazer branco embaixo dessa parte aqui? Lembra daqueles paralamas antigos? Sei. Vai ser uma coisa de cartoon, bem recuado. Dá pra botar por baixo, não atrás da roda. Sei, nos paralamas. Nos paralamas. Tá. Meu amigo Gilbert veio e fez o design da fonte e da parte prateada. E ele ficou pronto pra rodar. É exatamente o que eu precisava. Diferente de tudo que eu já vi. Perfeito. Esse é um grande exemplo da minha maior paixão. Trabalhar com um artista, criar um carro de exposição fantasioso e ter outro projeto completo. Fala sério, tem como não gostar disso? Mal posso esperar pelo próximo. Há um tempo, fiz outro projeto com Johnny Jalop. Foi uma releitura do meu carro de exposição Space Junk. No meio disso tudo, eu recebi a visita surpresa de um amigo que é da realeza do Hot Rod. Que é isso? Ah, deixa eu te mostrar. Tem uma surpresinha. Convidei uma pessoa. Quando saímos pela porta, tinha um carro brilhoso, inusitado e maluco, com um cara de cartola. Eu fiquei apavorado. Apresentei o Johnny pro Dennis, filho do Ed Roth. Sou o Dennis, sou o Lil Derry Roth. Como é que vai, É um prazer Johnny? conhecer você. Eu fiquei, meu Deus, é o filho do Ed Roth. Ele chegou dizendo que tinha uma surpresa. Pedi pro Dennis vir, porque ele tem uma linha de produtos de pintura projetados especificamente para esse tipo de carro. Quando a luz do sol bate na pintura, fica incrível. Bom, eu construí esse carro para mostrar o brilho da pintura, porque aprendi uma lição quando tinha 10 anos. O meu pai estava pintando e eu pulei por cima do carro. Agora eu já brilho há uns 50 anos. Era disso que eu tava falando, cara. É o efeito que a gente precisa. É como se fossem várias camadas de tons de brilho diferentes com uma arte por cima. Nosso carro precisa desse efeito. É inacreditável. Ele me ligou e disse que queria uma pintura brilhosa. Eu disse, pra deixar comigo, cara. Já tô chegando aí, porque eu quero ver seu carro. Tô entrando. Oi, cachorrinho. Dá uma olhada no que estamos fazendo. Que animal. Pegamos as caixas e entramos. E o Dennis viu o carro que estamos fazendo. Ele ficou bolado. Nossa, as barras da frente ficaram incríveis, cara. Ele é um cara que já viu de tudo. Ele cresceu na oficina do pai, vendo as criações dele. E tá curtindo o meu carro. Ele parece tão leve. Essa lateral, esse rabo de peixe ficou sensacional. Tudo que o Ian faz tem esse estilo. Sei que o meu pai tá olhando aqui pra baixo e dizendo pro Ian que ele sabe o que tá fazendo. Foi incrível ver a reação do Dennis com o carro. Isso motivou a gente a arriscar mais com a pintura. Meu chapéu. Nossa. E aí? Ô, Bem-vindo de Ian, volta. como é que você tá? Eu tô muito bem. Nossa, o que inventou dessa vez? Depois o meu amigo Jack veio para fazer o estofado. Ele fez vários serviços para mim, mas já trabalhou com os grandes, como o Barris, o Winfield e muitos outros. E de algum jeito entrei para a lista branca dele. Eu já tenho quase tudo no esquema. A única coisa que falta é o interior. O Jack gostou do que viu, então apresentei a minha ideia. A ideia é o interior ser tão suave e sutil que o tecido se destaque, sabe? Eu tava pensando naquele vinil de metal brilhoso azul antigo para complementar o pinstripe. Então, quem olhar pela bolha vai ver essas duas coisas azuis logo de cara, sacou? Esse vinil brilhoso azul não é mais fabricado. Pelo que eu sei, vai ser difícil encontrar. Que coisa. Se encontrar é... vinil brilhoso azul? Bom... Ele gosta de metal brilhoso. Até tentou usar isso no meu caminhão. Sei que é impossível encontrar. É a coisa mais difícil do mundo de conseguir. Então, Espera um pouco. isso no lugar.
Ele estava brincando com a minha cara. É disso que a gente estava falando, né? É. Claro. Eu consigo, eu tenho contatos, cara. Minha nossa, olha Será que só 2 pra metros vão ser isso. suficientes? Claro. Vai Olha chegar. só, Cuidado, vamos hein? vendo só. Cuidado. Esse é muito legal. Não vai É que estragar nem isso quadro. aí, hein? O Jack não é um grande fã de metal brilhoso, então eu queria pegar ele meio desprevenido. Conseguiu me convencer. Ainda bem, eu sabia que seria um trabalho te convencer. Então eu deixei escondido no banheiro até você chegar. Tá bom. É uma escolha ousada e... Muita gente tem medo de correr risco porque acham que vão prejudicar a reputação ou coisa assim. É a personalidade dele, é o que ele faz. Ele gosta de jogar ideias em você. Eu concordo 100% com o comentário que o Jack fez sobre mim. Eu sou um antagonista. Sou um cara legal. Os meus carros é que são rebeldes. Para trabalhar como o Ian trabalha, tem que saber improvisar. Ele vai planejando conforme avança. É prazeroso. Seja bem-vindo ao estofamento personalizado. É isso aí. Passada a fase de testes, agora é só botar no carro. Isso vem aqui. Ele colocou o painel, apertou uns parafusos dos 2 lados e quando olhamos, achamos que ficou melhor. Eu fiquei muito surpreso porque não achei que ia ficar tão bom. Vamos nessa. Esse é o exemplo perfeito. Esse carro não teria sido possível sem a ajuda de muitos amigos meus. Eu acho que o grande reflexo de tudo que aconteceu até agora é: não tente isso em casa. Não faz sentido nenhum. Vá para a faculdade, tire o seu diploma, faça alguma coisa diferente. Isso é só para maluco.